Olá, muchachos! Meu nome é Emily França, sou professora de espanhol e nós iremos estudar sobre regras de eufonia, parte 1. Bueno, a regra de eufonia é fundamentada no princípio da boa sonoridade. É quando eu preciso fazer algumas mudanças para evitar a cacofonia. A cacofonia é a produção de som desagradável na execução de uma frase. Na língua espanhola existem 3 regras de eufonia. A regra do masculino como variante do feminino, a regra da conjunção I sendo substituída pela e a regra da conjunção O sendo substituída pela U. Nesta aula, iremos estudar apenas o masculino como variante do feminino. A regra de eufonia do masculino como variante do feminino ocorre com o substantivo feminino no singular, que inicie por A ou HA, sendo estas as sílabas tônicas da palavra. Agora eu vou dar um exemplo para vocês do ele, artigo masculino no singular, como variante do lá, artigo feminino no singular. Observe a palavra aula. Aula é um substantivo feminino, está no singular, inicia com um A e este A faz parte da sílaba tônica da palavra. Aula. Portanto, diante dessa situação, é incorreto utilizar o artigo feminino lá aula. Neste caso, eu vou substituir o artigo feminino pelo masculino ele aula. Isso ocorre para evitar a cacofonia. Perceba como tem um som estranho quando eu mantenho o feminino. Lá aula, lá aula, lá aula. Essa repetição, essa estranheza do som A faz com que ocorra a regra de eufonia nesta situação. Então, substituindo o feminino pelo masculino, eu já não vou ter mais a cacofonia. El aula. Perceba no próximo exemplo. Ada. Ada é um substantivo feminino, está no singular e inicia por HA. E este HA é a sílaba tônica da palavra. Ada. Diante disso, para evitar a cacofonia, lada, 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 nós iremos substituir o artigo feminino pelo masculino, helada. Dessa forma, não vai ter mais aquela repetição do som, não vai ter aquela estranheza no momento de fala. Essa substituição do feminino pelo masculino vai ocorrer com artigos definidos, como é o caso do lá, artigo indefinido, una, e os pronomes indefinidos, alguna ou ninguna. Nas situações em que ocorrem regras de eufonia, o lá será substituído pelo masculino ele, o una será substituído pelo masculino un, o alguna será substituído pelo masculino algun e o ninguna será substituído pelo masculino ningun. Perceba nos exemplos. Em todas as situações, eu tenho substantivos femininos no singular que iniciam por A ou HA, sendo estes as sílabas tônicas da palavra. Então, ao invés de falar la água, una hacha, alguna águila, ninguna alma, eu vou fazer a substituição desses artigos e pronomes pelos masculinos. El agua, un hacha, algum águila, nenhum alma. Neste momento você pode estar se perguntando, então o substantivo feminino passou a ser masculino? A resposta é não. Os substantivos continuam sendo femininos. Observe nos exemplos. Quando eu digo el aula es organizada, apesar da palavra aula estar acompanhada do artigo masculino ele, o adjetivo organizada está no feminino, concordando, portanto, com o gênero da palavra aula. O mesmo ocorre no segundo exemplo. El hada es buena. Hada está acompanhada do artigo masculino ele.
mas o seu adjetivo, buena, está no feminino, concordando com o seu gênero. Outra forma de percebermos que estas palavras continuam sendo femininas é colocando-as no plural. Percebam que quando eu tenho as palavras aulas e hadas no plural, eu volto a utilizar os artigos femininos. Las aulas son organizadas. Las hadas son buenas. Mas atenção! É importante lembrar que nem todos os substantivos femininos iniciados por A ou H sofrem a regra de eufonia. Observem, por exemplo, a palavra aberra. Aberra é um substantivo feminino que está no singular e inicia por A. No entanto, a sílaba tônica desta palavra é B. Portanto, neste caso, eu não vou fazer a substituição do artigo feminino lá pelo masculino ele. Eu vou manter o uso do lá. La aberra. É importante também ter cuidado com as palavras heterorrenéricas, que são aquelas que têm os gêneros diferentes no espanhol e no português. Observe no exemplo. Eu tenho a palavra árbol, que na língua espanhola é masculina, mas na língua portuguesa é feminina. A árvore, no espanhol, el árbol. Então, percebam que ela é uma palavra que inicia com A e é um atônico. No entanto, ela não é uma palavra feminina, ela é uma palavra masculina. Por isso, ela está acompanhada do artigo masculino ele. Percebam que quando eu coloco esta palavra no plural, eu continuo utilizando o artigo masculino no plural, los árboles. Isso ocorre porque, neste caso, eu não tenho aplicação da regra de eufonia. Eu tenho aqui uma palavra que é masculina na língua espanhola. Existem 3 exceções que ocorrem com esta regra de eufonia. A primeira é com o nome das letras A, H e alfa. Neste caso, eu mantenho o uso do feminino. La, lache, la alfa. Também com nomes próprios femininos. La Ana es mi hermana. E por fim, com o nome da cidade La Haya, eu mantenho o uso do feminino. La Haya es una ciudad holandesa. Bueno, muchachos, a nossa aula fica por aqui. Muchas gracias y hasta la vista.